Pensa só, no Brasil, a gente tem a nossa lei maior, a Constituição, e nada, absolutamente nada, pode passar por cima dela. Mas quem é que fiscaliza isso? Como é que a gente garante que essa regra de ouro é mesmo para valer? Pois é, hoje a gente vai entender o mecanismo que funciona como o guardião da nossa Constituição, o controle de constitucionalidade. É ele que garante que o jogo democrático seja jogado sempre dentro das 4 linhas. E aí que está o ponto central. Se a gente imaginar que a Constituição é o alicerce da nossa casa, o que acontece quando surge uma lei nova que ameaça criar uma rachadura nessa base? A resposta para isso é um sistema bem complexo e poderoso, pensado justamente para evitar esse tipo de desastre. Então, o que é esse tal de controle de constitucionalidade? Bom, de forma bem simples, é uma checagem. Imagina uma inspeção de qualidade, só que para as leis. Antes de uma nova regra começar a valer, ou até mesmo depois, ela pode ser analisada para ter certeza de que ela está alinhada com o nosso grande projeto mestre, que é a Constituição. Tá, mas para esse sistema todo de fiscalização fazer sentido, ele precisa se apoiar em 2 ideias fundamentais, 2 colunas que sustentam tudo. Vamos dar uma olhada nelas. É tudo uma questão de 2 princípios que são a base de tudo. Primeiro, a supremacia. Não tem conversa. A Constituição está no topo da pirâmide. E segundo, a rigidez. Pensa bem, mudar a Constituição não é qualquer coisa. O processo é muito, mas muito mais complicado do que aprovar uma lei comum. E é justamente por ela ser essa fortaleza que a gente precisa de um sistema de vigilância o tempo todo. Beleza. Então a gente já entendeu que uma lei pode ir contra a Constituição. Mas como que isso acontece na prática? Que tipo de doença uma lei pode ter para ser considerada inconstitucional? Basicamente, tem 2 formas de fazer esse diagnóstico. Agora, olha que interessante a diferença aqui. A inconstitucionalidade formal é um erro no processo, no como a lei foi feita. De repente, não teve o número de votos necessários na Câmara, ou um Estado resolveu criar uma lei sobre um assunto que é exclusivo da União. O procedimento estava errado. Já a inconstitucionalidade material é um problema no contexto, no o que a lei diz. A lei em si, o texto dela, bate de frente com um direito fundamental, como a liberdade de expressão. Ok, então a gente já sabe diagnosticar o problema. Mas agora vem a pergunta de R$1 milhão. Quem são os fiscais? Quem são os vigilantes da Constituição? Porque não é uma pessoa só, né? É um sistema com vários atores, atuando em momentos diferentes. E essa tabela aqui ajuda a gente a organizar o quebra-cabeça. Pensa assim. Existem 2 momentos para fazer essa fiscalização. Tem o controle preventivo, que é tipo, antes da lei nascer, sabe? Lá na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, ou quando o presidente decide vetar um projeto. E depois tem o controle repressivo, que acontece quando a lei já está valendo. Aí o jogo muda e o Poder Judiciário entra em campo com tudo. É uma vigilância que acontece antes e depois. Agora, vamos mergulhar na parte que talvez seja a mais famosa desse sistema todo, o controle que o judiciário faz. É aqui que o debate às vezes pega fogo. E existem 2 grandes filosofias, 2 jeitos de pensar sobre como os juízes devem fazer essa checagem. De um lado, a gente tem o controle difuso. Esse veio lá dos Estados Unidos. A ideia aqui é que qualquer juiz, em qualquer tribunal do Brasil, ao julgar um caso concreto, tipo um problema real entre 2 pessoas, pode olhar para uma lei e falar: opa, essa lei aqui eu não vou aplicar porque ela fere a Constituição. Do outro lado tem o controle concentrado, de inspiração austríaca. Aqui o poder não é espalhado não, ele é concentrado num lugar só, o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF. E o STF não precisa esperar um caso aparecer. Ele pode analisar a lei em tese, de forma abstrata, e dar o veredito final para todo mundo. Vamos olhar mais de perto o controle difuso. A frase-chave para entender ele é essa. A decisão se aplica apenas às pessoas naquele caso específico. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, os efeitos são interpartes. Esse nome complicado só quer dizer que a decisão vale só para as partes daquele processo. Se a Maria processou o João, a decisão só vale para eles. E o efeito é ex tunc, outro termo em latim. Isso significa que a decisão vale desde o início, é retroativa. É como se, para Maria e para o João, aquela lei nunca tivesse existido. Mas tem um pulo do gato. Se esse caso for subindo, subindo e chegar lá no STF, aí a história pode mudar. Uma decisão do STF pode acabar valendo para todo mundo. Agora vamos para o outro lado da moeda, o controle concentrado. Aqui a lógica é completamente diferente. A frase que resume tudo é: a decisão se aplica a absolutamente todos. É o oposto do outro modelo, né? No controle concentrado, o impacto é gigante. A decisão tem efeito erga omnes.
Um nome chique para dizer que vale para todo mundo no país. Ela também tem efeito vinculante, ou seja, todos os outros juízes e o governo são obrigados a seguir aquela decisão. Geralmente, o efeito também é ex tunc, retroativo. Mas aqui o STF tem uma carta na manga muito poderosa, que é a modulação dos efeitos. Imagina só, um imposto que todo mundo pagou por 10 anos é declarado inconstitucional. Se a decisão retroagisse, seria um caos, o governo teria que devolver tudo. Para evitar isso, o STF pode modular e dizer, olha, a lei é inconstitucional sim, mas a minha decisão só vale daqui para frente. É uma ferramenta para manter a estabilidade. E para fazer esse controle, o STF tem uma verdadeira caixa de ferramentas. A mais famosa é a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. É para perguntar direto ao STF, e aí, essa lei vale ou não vale? A ADC faz o contrário, ela serve para confirmar que uma lei está de acordo com a Constituição, para dar segurança jurídica. Já a ADIL é super interessante. Ela lida com o silêncio do poder público, quando ele deveria ter feito uma lei sobre algo importante e não fez. E, por fim, tem a ADPF, que funciona como um coringa, uma última linha de defesa para proteger os pilares da Constituição contra qualquer tipo de ameaça. Bom, a gente passou por um monte de termos técnicos, modelos, efeitos, mas no fim do dia, por que tudo isso importa? Qual é o grande objetivo por trás dessa engenharia jurídica toda? E a resposta está aqui. O propósito de tudo isso é simples e poderoso: garantir que a Constituição seja sempre a lei suprema. É proteger os nossos direitos fundamentais, aqueles que são a base de tudo. E, no final das contas, é o que mantém de pé o nosso Estado democrático de direito. É, de certa forma, um sistema de autodefesa da própria democracia. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Esse sistema todo não é só uma teoria de livro de direito, né? É um mecanismo vivo que está sempre funcionando e que impacta a vida de todo mundo. A grande questão que fica é, numa sociedade que muda o tempo todo, como é que essa fiscalização constante do poder vai continuar moldando os nossos direitos e o futuro da nossa democracia?